Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, o programa que preza pela qualidade de vida. E olha, a obesidade se tornou um problema generalizado no mundo todo. Crianças, jovens e adultos, ao mesmo tempo em que têm mais acesso à informação, vivem em um estado de alerta no quesito saúde. No Brasil, por exemplo, nos últimos 35 anos, a prevalência de obesidade subiu de 5,4% para 21% da população. Porto Velho é a segunda capital do Brasil com o maior número de pessoas acima do peso. Pesquisas apontam ainda que o Brasil é vice-líder mundial em obesidade infantil entre meninos e meninas de 9 a 11 anos. O tema assusta, mas merece debate. E o nosso bate-papo de hoje é sobre obesidade infantil. Quem nos acompanha mais uma vez é o pediatra Walter Hitzky, que já está aqui conosco. Muito bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado. Sente-se, por favor. E também hoje, né, doutor, contaremos com um bate-papo com a nutricionista Ana Paula Venturelli, também para colaborar, afinal, para falar sobre obesidade, temos que falar sobre alimentação. Os dados realmente chocam e nos preocupam, né, doutor? Sim, e como você falou, acontece no mundo todo, né? Não é só regional. Isso já há alguns anos já tem acontecendo. A população está engordando, né? E a preocupação é muito grande mesmo. Doutor, não dá para a gente discutir esse tema obesidade infantil sem antes a gente entender um pouco o diferencial entre excesso de peso, né, o sobrepeso e a obesidade. Qual é a diferença entre esses três termos? Sobrepeso é toda aquela pessoa, aquele indivíduo que está ali com o IMC acima de 25, que é o normal para adulto, né? Acima, até 30. Então essa pessoa está com sobrepeso. Não necessariamente pode ser devido à gordura. Pode ser aquela pessoa que malha, né? Que está com músculo, ela tem um sobrepeso, mas ela está sadia. A obesidade não. A obesidade é aquele indivíduo que está acima de 30 do IMC, que devido à gordura. Nós preparamos um material visual, doutor, queria que o senhor me acompanhasse aqui até o nosso plasma, para a gente discutir essa questão de obesidade. Como eu posso saber se o meu filho está obeso? Como identificar se a criança ela está obesa? Na criança são diferentes, né? Existem tabelas do IMC, calcula de acordo com a faixa etária. No adulto a gente calcula o IMC de acordo com a média da altura do adulto. E com a criança não, com a criança é de acordo com a idade da criança. Em média, vai de 18, depende da idade, né, da criança, a 20, 21. Mas depende da idade. Então, assim, a gente classifica pelo IMC e também pelos gráficos. Essa escala da obesidade seria uma escala generalizada. Isso. Porque não é só o IMC que define isso também. Tem também a parte de medir a gordurinha, métodos de imagem como ultrassom também pode ser usado para ver a gordura. Então, não é só isso, mas que é um dos mais usados no mundo, que é o IMC. Mas na criança é mais difícil. O IMC no adulto, ele é mais fiel. E na criança tem outras, como a idade, por exemplo, tem outras particularidades que vão alterar esse resultado. Imagino que os pais eles fiquem até confusos porque esperam aquela questão do crescimento, desenvolvimento da criança, né? Julgar se a criança está obesa ou não, é uma situação bem complicada. Há um cálculo para as crianças? Sim, há um cálculo e hoje em dia, assim, a gente pensa, um adulto está obeso. A maior causa disso, com certeza, tem fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores culturais. A maior causa disso na infância. Aquela criança que aumenta o peso rapidamente nos primeiros anos de vida tem muito mais chance de ser obeso na vida adulta. Qual que é o cálculo para o adulto? Do IMC, então? Do IMC você pega a altura ao quadrado, né? Divide pelo peso. O peso divide pela altura ao quadrado, na verdade. Como nós somos adultos, assim, cada um é fácil decorar a sua altura ao quadrado. A minha é 3,06. Só se daqui é velhinho eu ficar mais baixinho, né? Então eu pego o meu peso e divido por 3,06. Por exemplo, eu tô com sobrepeso. Eu tô com 27,5 mais ou menos. É sobrepeso. Ah, não, mas você não tá gordo, não. Mas isso é a população que está nessa cultura que achar que a gente está sempre no peso ideal, magrinho, né? Que o gordinho é bonito. Nos pais, o problema dos pais da criança é que a mãe tem aquele instinto materno que tem que alimentar o filho,
está sempre empurrando muita comida para os filhos. Então, as crianças estão comendo muito errado hoje em dia, né? Então, um dos fatores psicológicos é que os pais querem, as mães querem que a criança coma tudo, não querem passar fome, tem que ser criança gordinha, aquela criança bonita, né? Aquela criança gordinha. Isso influencia muito também. Olha, o Ministério da Saúde divulgou recentemente uma pesquisa que aponta os seguintes dados sobre o assunto de hoje, obesidade infantil. 54% dos brasileiros estão com excesso de peso. 57,3% homens, 51,2% mulheres. Esses números podem ser ainda maiores, doutor? São números precisos? Historicamente, com certeza, vai aumentar muito. A gente vê as estatísticas dos Estados Unidos, na década de 60, 65, em 15 anos, a população engordou, as crianças, né, infantil, engordaram mais de 40%. E de 80 a 95, engordaram 100%, teve o aumento da obesidade infantil. E no Brasil acontece a mesma coisa. No Brasil, na década de 80, nos países nas cidades com mais aquisição, informação, mais dinheiro, assim, o Sudeste, teve um aumento dessa obesidade. Enquanto no Norte e Nordeste foi mais lento. Mas com o passar das informações da evolução do índice social do dinheiro chegando na nossa região, aqui na região norte está também, por isso que você vê que em Porto Velho está o aumento desse peso aí. E pegando o seu gancho sobre a região norte, doutor, Porto Velho aparece aí no ranking numa colocação não muito agradável, né? A nossa capital, ela está em destaque. Porto Velho é a segunda capital do Brasil com o maior número de pessoas acima do peso. Há uma justificativa, doutor? Tem, eu, 2 anos atrás, se não me engano, eu assisti uma entrevista no jornal, né, que falava que Porto Velho era a primeira cidade mais sedentária do Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. E isso influencia talvez por muito. uma culpa de políticas públicas, de não termos tantos espaços assim para prática de atividades físicas, por nossas ruas não serem arborizadas, por ainda não haver uma educação do nosso trânsito. Exatamente, eu ia falar nisso. O incentivo, né? As políticas em relação ao incentivo ao esporte, a gente tem pouco aqui, né? Não só pela educação, porque a gente resolve fácil. E pelo também se você foi Porto Velho uns anos atrás, o acesso ao alimento, o nível de vida melhorou muito, né? Isso aumenta também o peso, né? A aquisição do alimento está mais fácil hoje do que uns anos atrás, né? Muito bem, estamos falando sobre obesidade infantil. A você que nos acompanha, iremos para a primeira pausa do dia. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. De volta com o Viver Bem de hoje, falando sobre obesidade infantil. Um tema aí, temos que ficar alerta para reverter dados tão assustadores numa realidade aqui no nosso país e também na região norte. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde divulgou dados de uma pesquisa onde aponta que 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo estão obesos. Doutor Walter, como chegamos até aqui, como chegamos até esses números tão assustadores, tão alarmantes, né? Através dessas comidas industrializadas, né? Muito açúcar, muito biscoito, muita comida que não é comida de verdade. Então isso que é o principal causa que está fazendo com que nossas crianças e os adultos, consequentemente, engordarem. Comida não é comida de verdade, na verdade. É uma facilidade que talvez o pai busque ou para querer agradar a criança, ir no industrializado, no pacote de bolachas? Tanto a facilidade como também fatores psicológicos. Uma criança que come um açúcar, um biscoito, um refrigerante, ela vai estar muito mais viciada nisso do que uma comida uma fruta, por exemplo. Então, cada vez ela vai pedir mais, ela vai comer melhor isso, e os pais vão ficar assim, meu filho está comendo, então eu estou transferindo, não importa o que é. Então a mãe, o pai, em geral, quer ver o filho comendo, não importa o que. E eles comem muito bem essas besteiras, né? Estão engordando, que é o que a mãe quer, e acaba virando um ciclo vicioso que gerou onde nós estamos aí. E a OMS preconiza algumas atitudes que o Estado deve cumprir, que são a taxação de bebidas açucaradas, o controle da publicidade infantil de alimentos, a melhora da alimentação nas cantinas escolares e a rotulagem frontal de alimentos.
Como está o cumprimento dessas medidas no Brasil? Realmente seriam medidas sobre o cumprimento? A gente vai conversar com a Ana Paula, que já está aqui conosco, a Ana Paula Venturelli, que é nutricionista. Mas antes, doutor, acha que seriam medidas que poderiam facilitar chegarmos a uma situação mais otimista? Sim, e até como a gente comentou agora há pouco, né? Tudo isso está incluído aí, né? Açúcar, que é o principal vilão, né? Não só bebidas, como comidas também, né? A publicidade, né? Na mídia, supermercado, que a gente comentou agora, né? Colégio também, isso aqui é o que eu vejo muito. Os colégios da cidade não estão preparando nada para poder dar uma alimentação para a criança. Cultural, né? É muito cultural ainda. Né? E a rotulagem também cai na parte do alimento também. Então isso aqui é o que tem que ser feito, mas assim, a gente vê pouca ação em relação a isso aqui. É muito cultural. Então o senhor pode se sentar para agora eu vou conversar então com a Ana Paula Venturelli, ela que é nutricionista. Aproveitando o nosso gancho, Ana Paula, das medidas que nós acabamos de mostrar, que a OMS determina que o Estado cumpra. Você acha que são medidas que estão sendo executadas e que podem realmente trazer um diferencial para a nossa realidade? Bom, tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada. Então, essas medidas, existem programas e leis, né, que já estão em vigor, porém, em alguns lugares ainda não sendo cumpridos, né, de forma plena. Como você falou a respeito das escolas, né, existe um programa já em vigor desde 2011, 2013 já. E foi tema, inclusive, exatamente. aqui no Viver Bem, esse assunto do PENAI, né? Isso, exatamente. Então, a PENAI, justamente isso, é tirar esses alimentos açucarados, né, das cantinas e dos refeitórios que existem também nas escolas públicas. Então, eu até já trabalhei dentro de escolas e hoje em dia eu supervisiono estágios também em escolas públicas. Então, nós estamos trabalhando a respeito disso também, porque seria de fundamental importância nutricionista dentro das escolas, sabe? E ainda não se vê, não se tem essa visão, né, para a importância da nutricionista dentro das escolas. Enquanto eu estava nessa escola, eu sempre estava também trabalhando em cima disso, reduzindo até o açúcar dos sucos, não existiam mais refrigerantes, alimentos açucarados, guloseimas, né? Mas nas escolas públicas, as cantinas ainda não são tão adequadas assim, porque são terceirizadas. Dentro dos refeitórios já se segue um padrão, né? Porque a lei tem que ser seguido. Mas ainda há algumas dificuldades, sim, né? E uma criança que não come bem, né, que não se alimenta, não é incentivada na infância, com toda certeza vai se tornar um adulto também com hábitos não tão saudáveis assim. Parece que nem todo mundo tem aí feito a escolha por verduras, legumes, frutas, e os dados apontam isso também, né? A falta do consumo deixa os alimentos considerados mais saudáveis. Eu queria colocar na tela então para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre estes dados. O consumo de frutas e verduras regularmente. 34% dos brasileiros falam aí que comem, né, as frutas e verduras regularmente. 27% são homens, 40% mulheres. Por que as mulheres estão na frente, será, Ana Paula? Cuidado maior, né? A mulher sempre tem esse cuidado maior com pele, né? Com a sua aparência. O homem deixa um pouco a desejar isso daí, sempre, né? E o que leva as pessoas a optarem por alimentos industrializados ao invés de ir lá, aquela coisa que eu já vi alguns nutricionistas falando, desembalar menos, descascar mais, né? É tão prático, né? Você descascar, você chegar no mercado, comprar algo congelado, colocar no micro-ondas. Algumas mães compram papinhas. Gente, eu acho isso, sinceramente, um crime. Muito bem, iremos para mais uma pausa aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta falando um pouquinho mais sobre os alimentos, conversando com a Ana Paula e também com o Dr. Walter. Não saia daí, voltamos em instantes. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Se essa introdução alimentar sobre a escolha por alimentos saudáveis é uma iniciativa que deve partir da família, né? Com certeza. Eu sempre falo em consultório, a primeira bronquinha vai para os pais. Não é para criança que não quer comer, é o pai, porque não é a criança que vai ao mercado com dinheiro lá comprar o que ela quer.
né? Na maioria das vezes, os pais vão lá, às vezes acompanhado das crianças, e as crianças vão pedindo e vai fazendo à vontade. Mas a introdução tem que partir dos pais. E muitas vezes os pais têm que se adequar também numa alimentação para que dê esse exemplo, né? E a frequência também, muitas vezes, Renata, as crianças falam, eu não gostei. E a mãe desiste, ou então pergunta, você quer isso? Você gosta disso? E eu sempre falo, com criança a gente não tem que estar fazendo perguntas, a gente tem que colocar, e aí eles mesmos vão nos dar um feedback, né? E se eles gostarem de cara, né? Excelente. Se não gostar, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar tentando, né? Inserindo de uma outra forma, numa preparação diferente, uma outra ocasião, às vezes até o ambiente muda e a pessoa acaba gostando, ou vê o coleguinha, vê alguém fazendo, né? E se inspira naquilo. E eu imagino, doutor Walter, que essa seja inclusive uma queixa dos pais no consultório, né? A criança que o pai tenta ali, o pai dá o exemplo, tenta introduzir a alimentação saudável, mas a criança se nega, a criança fala não, a criança faz a birra, e deixar um pouquinho com fome até para que ela perca a resistência e se alimente, não vai matar criança nenhuma, né? Exatamente. E quando a criança começa a negar, é como a Ana Paula falou, que se oferece o alimento e quando ela quiser não, mantém, não troca o alimento, né? Não dá um alimento inferior e mantém o alimento e espera dar uma fomezinha a mais. Sempre observando se a criança não está doente, né? Se ela não estiver doente, não tem nenhum fator que vai fazer que ela diminua o apetite, não seja mole. Pode deixar a fome esperar crescer um pouquinho mais para que ela deixe a resistência. Se comia antes, naquele dia não quis comer, primeira coisa a pensar, não está com fome. Exatamente. E ela vai escolher, né? Quando está com fome, ela vai escolher o que é melhor para ela. E a Ana Paula trouxe aqui uma proposta para a gente mostrar e incentivar as nossas crianças. Temos os nossos pequenos aqui hoje no Viver Bem para a gente estimulá-los e uma conversa sobre alimentação saudável com as nossas crianças. Como iremos fazer, Ana Paula? Então, isso daqui é uma coisa que como eu te falei, em trabalho em escolas, em educação nutricional, eu já fiz. E é muito interessante por quê? Porque a criança olha para o alimento e fala, não quero não, eu não gosto. Porque às vezes ele não tem uma cara tão bonita, alguma coisa assim. Mas não é aquilo que tem o marketing, né? Isso, ele não assistiu na televisão, que aquilo lá tem muita, né, vitamina, às vezes, então. Aí ele acaba olhando e rejeita um pouco, às vezes, no olhar. E é interessante você não saber o que tem ali e você me falar, é gostoso, não é? É diferente do que você olhar, são os sentidos, né? Quando você olha, você já está colocando um preconceito, julgando de alguma forma. Então vamos começar a trabalhar os nossos sentidos? Diferente. Sim. A Ana Paula separou aqui alguns alimentos e você já pode, Ana Paula, então, oferecer aí para alguma das nossas crianças. A gente vai saber se eles gostam, não gostam, se comeriam novamente, como é que está aí como eles estão recebendo tudo isso, né? Eu vou pedir para que vocês fiquem de olhos fechados, bem fechadinhos, todos. Não e pode eu vou ver. colocar um alimento na boquinha, tá? Vou começar aqui. Abre a boca. Olhinho fechado. Pode ir dando pro segundo, Ana Paula, Pode, por enquanto a né? nossa primeira colaboradora de hoje vai mastigando ali para eu perguntar para ela o que ela achou do alimento, né? Fechados os olhinhos. Abre a boca. Isso. Vamos lá, nossa primeira degustadora aqui do Viver Bem hoje. Como que é seu nome? Pode abrir o olhinho. Giovana. Quantos anos você tem, Giovana? Você gostou ou não gostou do que você comeu? Eu gostei. Você comeria de novo? Você sabe o que você comeu? Brócolis. Muito bem! Enquanto você vai preparando, Ana Paula, eu vou começar aqui com a minha segunda degustadora. Você gostou ou você não gostou do que você comeu? Eu gostei. Como é o seu nome? Maria Loá. Maria Eloá. Você comeria de novo? Um pouco. Gostou mesmo, então? O que você comeu? Mamão. Muito bem, acertou. Tá comendo mamão em casa? Não. Ah, e tá dizendo pra mim que gostou.
Ó, então, ó, já é uma dica. Tá vendo? A Maria Eloá gostou, pode inserir mais, Tá né? vendo? Às vezes não tem o hábito, mas é gostoso. Vamos lá, abre a boca. Pode pegar no alimento também da nossa última degustadora, enquanto o garotão aqui vai mastigando. Ih, não sei não, ele não tá fazendo uma cara muito boa, viu, Ana Paula? Marco Túlio já é famoso aqui na SIC TV, filho da Meire Santos. Pode abrir os olhos. O que você comeu? Não sabe? Não sabe. Gostou ou não gostou? Comeria de novo? Já comeu alguma vez? Não lembra? Então tá. Tá vendo? Ele gostou, só não tem o hábito. Só não comeu. Abre a boquinha. Ai. E essas crianças estão fiéis, viu? Ninguém abriu o olho antes da hora. É. A nossa última degustadora. Pera lá, enquanto ela mastiga um pouquinho mais. Como é seu nome? Pode abrir o olhinho. Monique. Monique, o que você comeu? Couve. Você gosta? Sim. Já comeu alguma vez? Sim. E come sempre em casa? Não. Ah, não? E comeria de novo hoje aqui? Sim. Ah, tá aí. É uma forma de estimular as nossas crianças, né? Sim. Mais algum? Muito bem, muito legal, né? Eu queria agradecer a Ana Paula, o Dr. Walter Hitzky. O seu telefone, Ana Paula, quer deixar o seu telefone de contato? Sim. É 3221-0141. É Cliosp. Certo. Dr. Walter, quem quiser encontrar o senhor para tirar dúvidas, para conversar. Eu atendo no meu consultório no Sol Central, telefone 992478134. Queria agradecer aos dois, agradecer a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV, agradecer aos nossos degustadores de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.